Queria convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 1. Queridos, essa mensagem Deus te deu ontem, no meio do culto, quando Daniel Alencar, homem de Deus, irmãos, homem de Deus, que ministro de adoração, meu rei da glória, e ele ministrava louvor e cantava louvor, e de repente uma palavra queimou em meu coração. Ele liberou vontade e queimou em meu coração. E ali, irmão, Deus começou a falar comigo. E aí eu peguei o tablet do pastor Reginaldo, presta para mim, pastor, e eu comecei a escrever tudo aquilo que Deus estava falando, ministrando no meu coração. Como diz o pastor Leandro, um espalho, uma faísca, foi suficiente para incendiar meu coração sedento. E sempre é assim: uma faísca basta para o coração que está que nem uma lenha seca, pronta para pegar fogo. Vem e queima, incendeia. E foi justamente isso que aconteceu comigo, naquela ministração do louvor e da adoração. Me veio essa palavra, e aí eu comecei a ouvir o Espírito Santo. João capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberias. Seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso é para tanta gente. Mas isso que é para tanta gente, disse Jesus, fazia como aceitasse, pois havia naquele lugar muito réu. Aceitaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aceitaram-se os homens, o número de quase 5, isso sem contar as mulheres e crianças. Porque isso faz parte de uma cultura judaica. Quase 5.000 homens, sem contar as crianças e mulheres. Escuta bem. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, cheios, estupefatos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? E a primeira coisa que eu quero só compartilhar com vocês aqui: olha só, Jesus já havia feito outros milagres, Jesus já feito outras coisas grandes, e de repente Jesus vê aquela multidão seguindo, e Jesus lança uma pergunta a Filipe. E a Bíblia diz que a pergunta que Jesus lançou a Filipe tinha um propósito. Fala assim, meu irmão, tudo que Deus fala. Deus fala com propósito. Deus não lança uma só palavra sem propósito. Qual era o propósito da pergunta? Provar o coração de Filipe.
eu vou fechar essa porcaria, porque eu acho que não é de Deus, porque eu acho que não vai dar certo. Você não consegue enxergar que Deus está realmente consolidando algo dentro do teu espírito, naquela dificuldade, naquela adversidade. Porque se você não está firme, lá na frente você vai dizer assim: é Deus a minha vida, eu vou prosperar tudo mesmo. Esses dias eu pensava em algo, me permita me falar. Eu nem pedi permissão para essa pessoa, mas Deus esses dias falou no meu coração e me mostrou algo, e eu glorifiquei muito a Jesus. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, a Claudinete estava passando uma certa dificuldade na loja, e o pensamento foi até de repente fechar e parar, e de repente os recados estavam no lugar do lanche, estava dando certo. Só que assim, antes de ter o lanche tinha loja. O pensamento de repente era difícil, pastor. No meio dessa dificuldade, Deus vai abrir uma porta. Deus dá lanchonete. Estava difícil aqui, Deus dá lanchonete aqui. Olha o que Deus faz. Depois da lanchonete, Deus vai dar uma sopa. Cara, como que alguém estava pensando em fechar a porta aqui? Deus dá mais um, dois negócios aqui. Vocês estão me entendendo? Deus é um Deus que a gente não consegue às vezes entender e compreender o que Ele está fazendo. Às vezes a gente não consegue entender e compreender onde Ele quer nos levar. E eu sempre disse isso para a Claudinete: tem um pensamento de grandeza. Você vai ser a melhor, você vai ser o melhor comerciante da cidade. Você não pode abrir negócio pensando menos que isso. Para a glória de Deus, você não pode pensar. Querido, presta bem atenção. O que vai fazer você ser um campeão, o que vai fazer você prosperar, vencer, se tornar o que de fato Deus quer que você seja, é a maneira de como você pensa, não é nem a maneira de como você faz. Porque você pode até fazer as coisas certas, se você não tem um pensamento correto, aquilo não prospera. Pode ver que um monte de gente fala: poxa vida, pastor, eu fiz tudo direito, eu estou fazendo tudo direito, mas o seu pensamento qual é? Escuta o que eu vou te dizer: as suas pernas nunca vão mais longe do que a sua mente. Não é a tua perna que carrega a tua mente, é a tua mente que compulsa as suas pernas. O segredo está no pensar. Quando eu olho para essa igreja, para esse ministério, eu subo nesse altar, e hoje quando eu olho para vocês, quando eu estou agora olhando para esses jovens, eu estou vendo algo dentro deles. Eu vou arrancar isso em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e eles vão ser melhores. Onde eu falo com Deus, eles vão crescer tanto, eles vão crescer tanto, eles vão pregar mais do que eu. Os meus filhos pregarão mais que eu. Eu dizia isso para o Fábio que estava aqui comigo, no japonês. Eu falei: cara, presta bem atenção, eu estou entendendo a paternidade. Deus está me fazendo ser pai. Eu disse para ele, que é um japonês muito louco. Pensa no cara doido. Eu ministrei para ele, quando ele foi embora, Deus mandou dizer para ele: cara, tua vida não está mais a mesma. Você foi marcado hoje. Hoje ele me ligou e disse assim: pastor, eu quero te dar uma graça para ele. Escuta bem. Vem cá, aqui. Eu vou trabalhar para que ele se torne tão grande. E eu falava isso com os pastores. Você vai fazer. Seu pai nunca fez, sua mãe nunca fez. E isso não é motivo de louvor para os pais, não. Isso é motivo de vergonha. Porque você não vai viver com uma galinha, você vai viver com uma galinha. Você vai dar comigo. E o Gustavo vai crescer tanto
Emerson, eu quero 10 filhos espirituais. No mínimo, tá bom. 10 filhos espirituais, mas filhos em 10 nações. Eu não preciso delas. Quando eles forem, eles vão falar de mim. Porque filho esquece o pai. Por isso hoje eu dou prioridade a uma oportunidade, uma filiação. Eu quero gerar filho. Eu não quero gerar seguidores. Porque filho nunca vai me abandonar. Hoje eles estão aqui. Eu cuido deles. Mas eles vão crescer, eles vão ficar melhor que eu e eles vão cuidar de mim. Já imaginou? Eles saíram e romperam. Deus exaltou a vida deles. E ontem minha escolha, eu vou falar para o Pai espiritual. Ele cuidou, Ele me formou, Ele me ensinou. Foi o meu Pai espiritual, o apóstolo Pai. Está lá, pregou muito. Hoje a gente cuida dele. Hoje ele serve para mim. Somos abençoados, estamos crescendo tremendamente. Mas a gente nunca esquece, Pai. Toda viagem que a gente volta, toda missão que a gente volta, a gente faz questão de antes de ir para casa, passar na casa do Pai. E lá a gente semeia na vida dele. Porque foi algo que recebeu o mundo da nossa. É isso que vai acontecer. Eles vão morrer. Eles vão crescer. Eles vão fazer o que o Pai nunca tiver coragem de fazer. Essa geração vai ser assim. Assim vai ser o Rafael. Assim vai ser o Miguel. Assim vai ser o Gabriel. Assim vai ser o Samuel. Assim será Sara. Assim será Abel. Assim serão os filhos dos pais da questão. Assim vai ser o Daniel. Eu não sei onde eu estava. Mas esse é o segredo. É isso que Deus quer. Querido, Jesus veio não só para poder pregar para nós, Jesus veio para nos ensinar a viver, a ter uma perspectiva de vida de cima para baixo, não de baixo para cima. Cara, o que o mundo pode dar para eles é muito pouco perto da Bíblia de Deus que dá. E é esse o Evangelho que nós temos que apresentar para essa geração. Eu falava hoje com a pastora Mejânica. Eu falava para ela: ó, fala para o Alexandre, vocês não juntam muito tesouro, não. Porque o Rafael vai queimar tudo, irmão, na obra. Vai. Deus tem falado do negócio todo a respeito desse moleque aí. Olha, se eles juntarem, irmãos, estão perdidos.
diante de uma multidão de mais de 5.000. Fala assim para o teu irmão, é a insuficiência. Fala, é a insuficiência. Quem o milagre, ele é atraído não é pelo que você tem, mas é pela atmosfera e o ambiente que você prepara. Deus não precisa da sua suficiência. Deus, na verdade, o milagre ser milagre tem que ser insuficiência. 5 pães, 2 peixes não alimentaria nem sequer um homem de rei. Mas é a insuficiência. Fala para o meu irmão, Deus está pedindo a tua insuficiência para que venha a multiplicação. Aleluia! Se você tivesse uma outra igreja na palavra comigo, gente, você estaria com uma cara mais animada. Você estaria talvez com mais ânimo dizendo para alguém que está do seu lado. Agora aqui você está se parecendo que está quase no boteco. Tem gente que está até escorregando na cadeira e tem como chamar a atenção. E falando para a pessoa que está do seu lado, cara, você já falou para pensar que você pode ser um agente do lado da vida da pessoa? Aí não tem que ver a primeira vez. A Franciela não tem que ser um impacto na vida dela, tem que ser um canal de Deus na vida dela. Pá, e nunca mais ela sai da igreja. A pessoa que sai do seu lado, ela está se impactando para aquilo que você é sua porta. Aleluia! Então fala para ela, é a tua insuficiência que vai atrair a multiplicação. Sabe o que eu estou dizendo, menino? Hoje está me ligando para dela. Dá o que você tem para que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Não espere os milhões, não espere os milhões, não espere os dólares. Vem com o que você tem e diz aqui: 5 pães, 2 peixes, e Jesus vem na multiplicação. Eu não peço muito, eu peço filhos legítimos e verdadeiros, alguém que me ouve e faz o que eu falo. Glória a Deus! Alguém que me ouve e diz amém, ainda que eu não entenda nem compreenda, mas é isso, pastor. Não é alguém que te pede conselho hoje, amanhã está falando outra coisa. A minha esposa é bem madura nisso e muito centrada. Então, quando alguém pede conselho, ela fala assim: para quê? Você vai fazer o que eu falo? Irmãos, com todo respeito e com muita alegria, Deus tem guardado a minha mulher tremendamente na minha vida. Pense em alguém, cara, que tem que mostrar coisas que eu não tenho visto. A gente tomando café da Deus, porque você se chamou, olha para os jovens da igreja. Eles são seus filhos. Os caras, a Florência, eles ofertam que seja aceitado, mas é muito mais não deixar de fazer uma oferta. Depois, como você disse, que não pode se apresentar no lugar de nossas vidas. Eles são seus filhos. Jesus falou assim: cabeção, quanto tempo eu poderia mostrar isso para vocês que estão vendo? Muda a cara da igreja, muda a igreja, muda tudo. Invista neles, olha para eles, pega eles, é eles que eu quero. Dessa vez, eleição, se uma geração está dando resposta, você levanta a outra. Aleluia! Se uma geração não quer, a outra quer. Eu já vejo minha saída dançando profeta. E essa é muito de Deus. Eu quero que ele me dê, não é muito de Deus. Já consegui a pé dançando com ela. Essa galerinha toda rompendo de uma forma poderosa profeta, fazendo justo no plano da igreja. Porque assim que a gente tem
Graças. Ele dá graça quando damos graças a Deus pelo que temos, ainda que o que temos seja pela insuficiência. Deus vem com a multiplicação. Cara, aprenda a dar graças pelo pouco, porque é justamente isso que atrai o favor de Deus. Um homem de coração agradecido nunca vai viver por um remorso. Um homem de coração agradecido sempre colherá frutos abundantes. Você vai ter uma semente na tua mão, você vai levantar e dar graças. Quando você descer, já você dá mais uma. Não. Você tem uma semente em suas mãos. Você levanta e dá graças. Quando você desce, você tem uma árvore cheia de já para comer o mês inteiro, o ano inteiro. Escuta, querido. Temos que aprender a agradecer. Se eu estava vindo aqui a pé, eu olhei para a igreja e o Espírito Santo disse assim para mim: você quer ter mais do que você já tem? Então comece a agradecer. Porque ainda que você julgue que o que você tem é muito, eu declaro que ainda é pouco perto daquilo que Deus quer te dar. Aí, escuta o que eu vou te dizer agora. O Espírito Santo acabou de falar para mim: se você quer ser um campeão, se você quer ser um campeão, adquira uma mente de campeão. Não adianta colocar uma roupa do Superman, não adianta comprar cuequinha do Superman. Isso não vai te fazer um super-homem. Você tem que mudar a sua mente, a tua forma de pensar. Deus falou isso para mim ontem de manhã quando eu acordei. Você não precisa acertar a cesta para poder fazer a cesta. A verdade é que você não faz uma cesta quando você simplesmente arremessa uma bola. Você já começa a acertar a cesta quando você pega a bola na mão e traz o seu pensamento: eu já acertei. Quem é o que está faltando para muitos de nós? Pensar como um vitorioso. Pensar como alguém que já venceu o diabo. Pensar como alguém que já venceu as dificuldades. Pensar como alguém que já venceu as provações. Escuta, vou te dizer, querido. 3 jovens na Bíblia, Isaac, Abimelec e Sidraque, foram lançados dentro de uma fornalha ardente. O fogo estava 7 vezes mais do que o normal. Só que eu acredito que aqueles jovens, antes de ir para aquele fogo, eles já estavam com isso no coração, já passaram por ele. Porque Deus declara aos seus filhos: quando passares por fogo, Ele não te queima. Ele não te queima. Ele não vai te queimar, querido. Ainda vocês estão insistindo em viver como uma galinha. Cara, porque quando eu levo vocês para as igrejas de fora, vocês estão dando glória a Deus que talvez por ter impressionar alguém que está lá do lado dizendo assim: tem uma ovelha da igreja de Pastor Wagner. Sabe o que eu penso? Escuta bem, querido. Que se eu tivesse no seu lugar, ouvir uma mensagem dessa diante de Deus, eu estava vibrando dizendo: desgraçado de galinha, espírito de galinha, eu te peguei aqui hoje. Sai de mim. Só que o problema é que você vai sair como uma galinha. Sabe por quê? Porque você não está tendo reação diária. Não adianta você sair daqui dizendo: você não é legal. Se você está entendendo a mensagem, você deveria esboçar uma reação diária. Imaginando aquela águia no meio daquelas galinhas, quando ela vê aquela águia, ela diz: meu Deus,
macumba está com tanta gente, até gente fora, pelo simples fato de que você é uma pessoa que expressa no Deus do céu. Convicção do rei. Eles vão mais se sentir melhor quando você abrir. Abre as suas asas e diz: eu sou uma águia. Então começa a ter a sujar e não fica brava, não. Olha, a minha esposa tem dito isso, tem gente que quer ver o novo, mas ainda não pode pensar. O pastor prega e a pessoa fica brava. Ela sai cabisbaixa, ela sai até mais rápido, ela espera de mão. E não está entendendo que a mensagem é outra, que o lugar que Deus quer levar é outro, que o lugar que Deus quer pôr é outro. Ela não entende. E por isso ela não muda, porque escuta, querido, escuta Satanás, escuta entendendo a sua reação. E Deus, Ele quer a sua reação, porque a sua reação pode determinar o que você vai ser, e o que você vai fazer, e o que você vai viver. Eu acho que se você tivesse um lugar no menino, alguém chegasse e falasse assim: me dá 5 coisas aí, me dá 2 tecidos, sabe o que você consegue? Não vai ajudar nada. 5 coisas, 2 coisas para pouco. Não adianta. André, você virou a cara. Eu proponho para você, você some com o meu povo que vai morrer do lado do céu. Só que aquele jovem escutei no meio daquela multidão, eu acredito que ele era uma águia no meio de um campo de gafanhoto. Porque a águia pensa como águia. Fala, meu irmão, a águia pensa como águia. A águia pensa como águia. Galinha pensa como galinha. Escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que aquele multidão seguia Jesus por causa dos milagres que ele tinha feito. Eu creio que eles estavam esperando. Não, daqui a pouco não, você fica, Jesus vai. Daqui a pouco. Só que aquele outro menino que estava com o olho disse assim: eu sei que ele pode dar uma mão, vou levar tudo que eu vou dar um milagre. Eu vou igual Jesus.
Eu dou. Quando eu dou para Deus o que eu tenho, Deus me garante que eu tenho fartura. A Bíblia diz que todos comeram até se fartarem. E o Senhor, eu também ajudado, Deus está pedindo para você dar. Escuta, presta atenção. Tem gente que tem um coração muito flexível, acessível, sentido. A voz de Deus, quando se fala de fé, dá isso. Só que eu venho nessa noite como um profeta de Deus dizer para você: Deus precisa cuidar com sua fé. Só que Deus não quer só isso em você. Cara, Deus quer te pôr literalmente por cabeça. Sabe, Deus não se alegra de você pôr fé e continua a viver dentro de um caminho como uma mãe. Escuta, eu venho com uma voz, escuta, querido, no amor de Jesus Cristo. Eu venho com uma voz profética nessa noite dizendo para você: entende de novo? Glória a Deus! Por favor, entenda isso. Só eu venho para você. Talvez por muitos. Talvez por muitas vezes, quando essa história de ninguém com essa aplicação, você foi alguém que tentou pular várias vezes para o ar e você se mostrou realmente gostar. Talvez por muitas vezes você tentou pular para o ar, o diabo veio e disse assim: está vendo? Você vai descer. Vai descer. Porque o papel do diabo é te acusar. E o de Deus vai te defender. Então eu sei dizer assim: talvez você caia em duas vezes. Mas só que você vai voar. Se você persistir, se você perseverar, você vai voar. E eu quero dizer para o profeta: chegou o tempo. Não escute essa pregação como uma mera pregação, senão tua vida não muda. Escuta essa pregação como de pessoa de tua vida. Você vai voar. Se anima, papai. Se anima, papai. Eu não posso deixar de falar isso, só porque eu posso se preparar para fazer o que você sempre fez. Em nome de Jesus. Chega de fazer o que você fez. Chega de andar onde você cantou, cara. É isso que está te matando. Eu falava hoje, mas você precisa dizer para mim: escuta, parece que foi um pulo muito você sério. Mas foi algo que veio de Deus no meu coração hoje à tarde. Deus disse assim: sabe por que tem muita gente sofrendo dor de estômago? Deixa eu fazer essa pergunta: quem aqui de vez em quando tem um dor de estômago? Levanta a mão. Pode levantar bem alto mesmo, por favor. Levanta sua mão. Aí lá, senta. Sabe por quê? Seu ótimo. Ivanilde, o seu nome todo é Ivanilde. Ivanilde, o que mais? Claudinéia. Gustavo, o que mais? Tatiana. Quem? Tatiana. Escuta, Deus está aqui. O problema do estômago de vocês, Deus falou sobre a vontade. É porque vocês não estão na plena vontade de Deus. A palavra que vocês têm recebido de surda, ela tem entrado na boca de vocês como mel. Só que porque ela cai aqui e vocês não dão uma resposta a Deus ministerial, ela se torna fel. E aí tem uma cruz. Faz o que Deus está mandando. E eu declaro que vocês estão completamente mudados em nome de Jesus. Não muda do chamado. Não olhe as circunstâncias. Escuta a palavra de Deus para vocês. Creia, diz o Senhor. Somente creia.
pelo fato de ele ter dado graças ao Pai. Ele ofertou, ele deu seu louvor ao Pai. E ele atrai a atmosfera aí do céu. Se você deseja receber mais de Deus, então comece agradecendo a Ele. Meu Deus, já não te cara, para de procurar. Para de pegar o dinheiro da mão e você não vai dar para pagar as contas. Para de olhar para as contas e dizer, meu Deus, como é que eu vou pagar esse negócio? Para, meu irmão. Para de pegar o que você viveu e diga, meu Deus, isso não é nada. Pega, seja pouco, seja muito, e aprenda a dar graças ao Senhor. Aprenda a dar graças ao Pai. Escuta e nunca vai te faltar absolutamente nada. Não espere ter muito para agradecer, agradeça pelo que você tem para receber mais ainda dele. Quando você clama pelo poder, o poder vem. Só que depois o poder vai. Porque o poder assim vem e vai. Quando você tem uma vida de amor, de pedido, você vai receber. Mas quando você vive uma vida de ação e graça, você atrai a presença. Um homem de coração agradecido, ele é recebido por Deus. Escuta, na maioria das vezes a gente está preocupado em que Deus receba a coração. Mas sim, o Senhor ora para que o Senhor receba a coração. Só que quando você começa a ter um coração agradecido, escuta, você começa a ser recebido pelo poder. Olha o que diz o Salmo. Eu estou terminando. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Salmo 69, versículo 30 e 31. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltado ele com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que o boi ou o novilho com chifres e graça. Olha o que Davi descobre. Olha o que ele descobre. Ele descobre algo de uma magnitude que nenhum outro profeta
aí que Deus quer que você entre aqui. Com ações, vem, entremos, passemos o protocolo, entremos porta do que você pode ir arrastando lá de fora. Vem, fique em casa não. Se você tem coração, disposto a dar ação de graça, vem para você passar para pela porta, cara. Que ele explodir. Porque o diabo não pode mais assistir tudo no seu lado. O diabo não suporta alguém que sorri. O diabo não suporta alguém que espírito alegre. Você pode ver que quando a doença chega na alma, a primeira coisa que ele deixa de fazer é o quê? Sorrir. Está na hora de ser meu igreja. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver o milagre de Deus? Acredita nos seus suficientes. Entrega a mão dele. Você quer experimentar o milagre? Comece a render graças. Você vai ver o que vai acontecer. A multiplicação vai vir. Ela vai acontecer e ela acontece imediatamente. A coisa se converter na hora. Ela acontece agora. Trivial é agora. Se levanta suas mãos, cansadas, fatigadas, e começa a dizer aleluia. Eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças. O Senhor, a sua alma é envolvida pela atmosfera do céu, a sua carne é envolvida pela atmosfera do céu, o seu espírito é empregado pela atmosfera do céu. E aí, o que era tristeza se torna alegria, o que era morte se torna vida, o que era choro vem alegria. É assim que está escrito. Eu falei algo hoje, conversando com o Everton. Todas as pessoas que quando você está no ministério, elas têm que arrebentar lá embaixo. Porque alguém não arrebenta aqui embaixo, não arrebenta em cima. Se não arrebentar aqui embaixo, o Espírito Santo vai arrebentar de uma outra forma em cima. Alguém quer pegar? Tem que ser o seu coração queimando pela palavra. Escuta. O Espírito Santo está dizendo para mim que quer te pegar de verdade. Quer arrebentar sua homem velho, sua mulher velha, sua natureza velha. Eu repito para você, que tanta gente está querendo ver, mas não está conseguindo. Porque eles não conseguem deixar de pensar. Eu entendo cada forma hoje. Eu vi uma situação. Eu até disse assim, mas desgraçado do diabo vai acabar o rio dentro do banco. Desgraçado, acabou o rio dele. Meu Jesus vai voltar, ele vai jogar na prisão, ele não vai sair. Ele não vai mais tocar nas sujeiras. Se perturbar, vai ser perturbado no inferno dele mesmo. Você vai morrer. Apresenta a sua insuficiência agora. Eu quero orar pelos jovens. Pelos jovens também pode vir, por favor. Vem aqui. Galera, não tem caminho melhor para Jesus. Eu quero dizer a todos vocês agora, escute. Vou fechar o olho com vocês. Obrigado por vocês aceitarem a juventude de vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado. Fabrício. Vitor. E se alguém está aqui não querendo estar, não fique aqui. A oração vai invadir a sua vida. A oração só tem valia quando você está discutindo com ela. Escuta bem. Eu vou arrancar vocês.
chamar vocês aí agora, em nome de Jesus, e vou orar para Deus guardar vocês. Qualquer visão que seja menor do que a visão de Jesus Cristo na vida de vocês. Vocês não vão aceitar a visão do Pai e da Mãe de vocês. Vocês vão aceitar a visão de Jesus para mim de vocês. A visão de um reino. De um reino que é maior que esse reino. De um reino que é mais poderoso que esse reino. Em nome de Jesus. Nunca mais vocês vão culpar o pai e mãe de vocês por qualquer coisa. Porque o caminho de vocês vão fazer. Vocês que decidirão por eles. O mundo diz assim: seu pai bebe, você vai beber. Sua mãe teve problema, então você vai ter. Alguém na sua família morreu de câncer, você também vai morrer. Não, em nome de Jesus, não. Nós quebramos essas maldições e não aceitamos porque temos Jesus. Feche os olhos. Espírito eterno Deus, eu acredito e creio